Olá, seja bem-vindo ao Gotas de Luz mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito de alma, princípio vital e fluido vital. Ok? Espero que esse tema, apesar de ser bastante técnico, seja bastante instrutivo. Vamos trabalhar? A existência de muitos corpos é uma coisa que já permeia a humanidade há muito tempo. Há muito tempo se desconfia a respeito da questão da existência de muitos corpos. Vejamos, Paulo já nos dizia: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Veja bem, aqui fica claro que Paulo tinha uma visão clara a respeito da existência de outros corpos, né? Nós temos diversos corpos. As doutrinas esotéricas vão falar em diversos corpos e vão explorar muito essa questão. Kardec trabalha isso de uma forma bem mais simples. Vamos ver como é que Kardec trabalha isso. Primeiro, na questão do Livro dos Espíritos, 134, ele pergunta: o que é a alma? Quando ele pergunta o que é a alma, ele já havia explicado na introdução do Livro dos Espíritos, numa parte extensa, que muitas vezes as pessoas dão pouca atenção a respeito das definições de alma. Porque ele vai dizer para a gente, logo na introdução do Livro dos Espíritos, que o entendimento a respeito de alma pode variar, né? Por exemplo, para os materialistas, a alma é como se fosse o sistema operacional de um computador. Vamos explicar isso. Se eu tenho um computador, eu tenho lá instalado um sistema operacional, né? Pode ser um Windows, um Linux, um Macintosh, para vocês que entendem de computadores, para vocês entenderem melhor. Quem não entende é o programa que funciona dentro do computador, né, de maneira geral. Se existe o computador, existe um sistema operacional. Para os materialistas é assim, né? Se existe o nosso corpo, existe uma alma que faz funcionar isso daí, né? Alguns psicólogos vão chamar isso, psicólogos, psiquiatras, né, estudiosos dessa área vão chamar isso de mente, né? Então, para alguns, a alma seria isso, algo que existe e que depende do nosso corpo, né? Para outros, a alma é algo que existe sim, independente do corpo, o princípio dos panteístas, que ele mantém a existência do nosso corpo, mas quando morre o nosso corpo, esse princípio que nos mantém vivo volta ao todo, né? E simplesmente desaparece no meio do todo, ele volta como uma gota que volta no oceano. Mas existe a alma, e é dessa alma que Kardec está falando, a alma que é uma individualidade, ou seja, eu sou o Brasil, eu vou morrer, e essa minha alma vai continuar existindo depois da vida corpórea. Ou seja, morri e continuo sendo Brasil depois. Eu tenho uma sobrevivência depois da morte física. E, além disso, eu mantenho a minha individualidade. Isso, por exemplo, a Igreja Católica, o islamismo, todas essas doutrinas acreditam nisso. Diversas doutrinas que acreditam na existência da alma, acreditam na sobrevivência de algo que existe dentro de mim, que sobrevive ao corpo material. Então, quando Kardec, na questão 134, pergunta o que é a alma, ele está falando disso. E por que é importante chamar a atenção para isso? Porque quando eu estou falando de alma, eu tenho que ter certeza de que a pessoa, que o meu interlocutor, a pessoa que eu estou conversando a respeito, saiba do que eu estou falando. Às vezes eu estou falando alma para um materialista, ele está entendendo uma coisa, eu estou falando de outra. Mas o Espiritismo, ele tem algumas definições que são importantes. Então vamos lá. Então a resposta dos Espíritos a respeito do que é alma é a seguinte: um espírito encarnado.
um espírito encarnado. A palavra espírito já existe desde muito tempo, né? Kardec vai dar uma definição específica para o espírito, tá? Então ele vai dizer que a nossa alma é um espírito, né? E tem uma questão importante. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Na subpergunta A. Ora, se ele diz que o espírito, que a alma é um espírito dentro de um corpo físico, e ele pergunta o que era a alma antes de unir-se ao corpo, ele quer entender o quê? Ele vai querer ter certeza que nós estamos falando do espírito. Isso é importante porque algumas doutrinas acreditam, apesar de acreditarem na existência da alma, acreditam que existe a alma e que essa alma sobrevive ao corpo, como eu já falei, mas que ela é criada junto do corpo físico. Então, que Deus criaria nossa alma no momento da concepção. E Kardec vai trazer essa nuance quando ele pergunta a esse respeito. Ele pergunta o que era a alma antes de unir-se ao corpo, ou seja, a minha alma está aqui. Antes lá no meu corpo, ela era o quê? Era espírito. E ele não está perguntando aqui o que é espírito, mas está perguntando o que era a alma antes. Ou seja, a nossa alma é a mesma coisa que o espírito. Então ele pergunta assim ainda: as almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? Pergunta muito importante. A minha alma e o meu espírito são a mesma coisa? E a resposta da espiritualidade é assim: sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal, o corpo físico, para se purificar e esclarecer. Ou seja, nós existimos antes. E é por isso que nós vamos ter uma reencarnação, né? Ou seja, nós somos criados antes de qualquer coisa, nós somos criados espírito. Então nós somos espíritos que estamos num corpo físico e não ao contrário, né? Nós não somos um corpo que tem uma alma, entenderam? É o nosso espírito que tem um corpo e que está nesse momento encarnado como alma. Mas espírito e alma é a mesma coisa. E a única diferença que nós vamos ter aqui é qual? É que o espírito, quando tem um corpo, a gente dá o nome para ele de alma. E aí Kardec então pergunta: como podemos definir os espíritos? Ou seja, o que é espírito? Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Diz ainda, no comentário de Kardec, a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E por que ele fala isso? Porque antes, no Livro dos Espíritos, ele vai falar a respeito dos princípios inteligentes, que são as sementes de Deus. Deus cria sementes, né, as mônadas celestes, que vão ser chamadas, que são as sementes de espírito, vamos dizer assim, que elas vão desenvolvendo através do processo evolutivo. A gente tem uma aula onde a gente fala a respeito um pouquinho de evolução e a gente fala dos mundos primitivos e etc., e sobre as primeiras encarnações dos espíritos na Terra. Antes de sermos esses seres inteligentes, o Homo sapiens, nós éramos princípio inteligente. Então, quando ele está falando de espírito aqui, ele está falando de espírito que tem inteligência, que tem a noção de individualidade. E nós temos que prestar atenção nisso, inclusive no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra de Kardec de maneira geral, que ele escreve a palavra espírito de duas formas. Uma com E maiúsculo, como está nessa pergunta, ó, como podemos definir os espíritos com E maiúsculo, e existem espíritos
com E minúsculo. Alguém vai falar, nossa, Brasil, eu nunca prestei atenção nisso, mas é verdade. Né? Existem espíritos com E maiúsculo e espíritos com E minúsculo. Você vê que como Kardec era minucioso. Então, no decorrer da obra de Kardec, quando você vê espírito com E maiúsculo, ele está falando, tá, dos seres extracorpóreos, ou seja, dos seres que existem além do corpo físico, que tem inteligência, que já tem a noção de individualidade, noção de existência. E espírito com E minúsculo são os espíritos enquanto categoria, enquanto algo que existe no universo ao nosso redor, ok? E que ainda nem sempre tem o senso de individualidade. Os espíritos com E minúsculo, que são os princípios inteligentes, eles que vão dar vida aos seres animais, os animais, por exemplo, aos seres inferiores lá no processo evolutivo, ok? Mas vamos continuar. Na pergunta 77 ele diz assim, os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Por que Kardec está fazendo essa pergunta? Porque na sua época, lá no século XIX, quando ele estava desenvolvendo os conceitos da doutrina espírita, existiam muitas concepções. E alguns acreditam até hoje em algumas delas. E ele está querendo deixar claro que espírito, alma, né, a alma encarnada, ela não volta para o todo. Né? Aqui ele está querendo chamar a atenção para um conceito chamado panteísmo. A gente mais ou menos já falou no decorrer do nosso estudo de hoje. Que é o seguinte, algumas pessoas acreditam que essa alma ela pode vir a voltar para o todo, é como se fosse uma gota que vai para o oceano, e que a nossa alma seria uma parte de Deus. Né? Então ele responde assim para a gente, meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que um homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama de sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Então nós somos criação de Deus. No português, a gente não tem a palavra criar, com E. A gente tem a palavra somente criar, com I. Mas no espanhol, por exemplo, existe a palavra criar. Então, se a gente fosse falar do espanhol, nós somos criaturas de Deus, que fomos criados por Deus. Criar, né? A gente cria vaquinhas, a gente cria galinhas, a gente cria os bichinhos, ok? Então são crias, porque eles já foram criados por Deus, estão na natureza e nós estamos simplesmente cuidando. Isso é criar. Né? Eu acho que no português a gente deveria ter absorvido também essa diferença entre criatura e criatura. Então, um pintor, ele cria. É estranho, né, para o português, mas é isso mesmo. Um pintor, ele cria um quadro. É uma coisa que sai da sua concepção, sai da sua visão individual, ok? Mas continuando aqui, de vez em quando eu estou olhando para cá, a gente quer minha colinha, eu aprendi isso com o Ronaldo Jung outro dia, ele fazendo a palestra para nós, ele falou assim, olha gente, aqui no canto tem a nossa colinha, então vamos lá. E agora a gente falou de alma, e o nosso tema hoje é a alma, princípio vital e fluido vital. Vamos entender o que são essas coisas? Né? Na obra de Kardec ele diz, há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém de uma aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões, como uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Então ele está falando a respeito aqui de quê? Daquilo que nós falamos um pouquinho lá no começo, né?
que existe um entendimento de alma para o materialista, a alma para o panteísta, né? A alma para os espiritualistas, que acreditam que há uma sobrevivência do que existe dentro de nós, além do nosso corpo. E ele diz sobre esse sentido, ele fala o quê? Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica, material. Não tem experiência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Você lembra quando eu falei para vocês a respeito do sistema operacional do computador? Então é isso. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. Uma flauta, ele faz essa comparação na obra, no Livro dos Espíritos, que uma flauta rachada é uma flauta sem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, de que cada ser absorve uma porção. Isso é a visão panteísta. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Eu costumo comparar hoje em dia, antigamente não era possível essa comparação, com a internet. Eu tenho meu computador, quando o meu computador está sem acesso à internet, principalmente um adolescente, ele vai falar assim: meu celular não está servindo para nada, não tem acesso à internet. A internet é que dá vida pro meu celular, pro meu computador, né? Então é como se Deus fosse uma grande internet e nós fôssemos mais manifestações de cada site que a gente visita na internet, seria uma individualidade, né? Então, mas se não tem internet, não tem vida. Mas não é isso. Ele diz aqui, essa opinião difere da precedente, em que, segundo essa hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. Essa é uma variedade do panteísmo. Diz uma variedade porque as formas de visão do panteísmo são diversas, tá, gente? Tem algumas variações, mas que não é o nosso caso estudar aqui, só a forma geral mesmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria. Muito importante, vamos chamar a atenção aqui, moral, a setinha apontando aqui, moral, porque ele tem senso de existência, né? Distinto, ou seja, que ele se difere das outras individualidades, independente da matéria. Não precisa da matéria para subsistir. E que conserva sua individualidade após a morte. A Igreja Católica, por exemplo, acredita na mesma coisa. Que nós somos um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a individualidade depois da morte. A nossa diferença é que a gente acredita no processo da reencarnação, que essa alma, que para nós a gente chama de espírito, ela possa voltar no corpo mais uma vez. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva. Por que ele fala isso? Porque desde que o ser humano é ser humano, ele tem essa ideia, né? E ele é independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização. Então, se você for lá no ser primitivo que a gente tem nos dias de hoje, lá no selvagem, no meio da floresta, lá tem um pajé que vai falar a respeito da existência de algo que sobrevive à morte, etc. Essa doutrina para a qual a alma é causa e não é efeito é dos espiritualistas, tá? Inclusive, logo no primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos, Kardec vai diferenciar o que são espíritas e os que são espiritualistas. E esse conceito aqui faz parte da questão dos espiritualistas. Todos aqueles que creem que nós temos uma alma e que ela sobrevive depois à morte, serão espiritualistas. Então, alguns irmãos não gostam dessa designação, mas sim, nós somos espiritualistas. Os católicos são espiritualistas, nossos irmãos evangélicos são espiritualistas, porque eles acreditam que existe
algo que sobrevive após a morte. Mas daí dizer que pelo fato de sermos espiritualistas, que somos espíritas, ou fazer espiritualistas e espíritas coisas parecidas, quer dizer, são parecidas, mas não são iguais, há diferenças, né? Porque nós acreditamos na possibilidade da comunicação dos espíritos com os seres corpóreos, através da mediunidade, nós acreditamos na reencarnação, né? E nem todas as doutrinas vão acreditar nisso. Mas vamos continuar falando das definições de Kardec. Na questão 135, ele pergunta assim: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Né? Ué, como assim? Ele quer saber se há alguma coisa. A gente falou do espírito, que é a alma que é o espírito encarnado, é a alma. Então, quando ele pergunta a alma, ele está se referindo a espírito dentro do corpo, o espírito encarnado. É importante falar isso para a gente ter certeza de que quando Kardec fala de alma, ele está falando do ser moral, distinto, individual, que sobrevive ao corpo físico e que nós já sabemos que é a mesma coisa que espírito. Então, em outras palavras, existe alguma coisa além de espírito e corpo? E aí ele vai dizer para a gente que há o laço que liga a alma ao corpo. Alma ao corpo. Uma coisa para estar ligada à outra tem outro elemento aqui que ele vai dizer para a gente que é o quê? A Kardec, que era muito curioso, vai perguntar assim: de que natureza é esse laço? Ou seja, é feito de quê? Né? Quando ele pergunta que natureza, né? Ele é feito de quê? Qual que é a constituição dele? E Kardec, a espiritualidade responde a Kardec assim: semi-material, ou seja, não é quase material, não é exatamente material como nós entendemos, isto é, de natureza intermediária entre espírito e corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar, um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Por que isso? Porque o nosso espírito é muito sutil, muito delicado para mover esse corpo nosso tão grosseiro. Então precisa de uma coisa que faça essa intermediação. E a gente vai mostrar para vocês um desenho aqui, ilustrando o que Kardec pergunta. Ele vai dizer assim, que o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, 3 partes importantes, né? A primeira é o seguinte: o corpo, ou ser material análogo dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. O que significa isso? Análogo dos animais. Porque o nosso corpo é praticamente a mesma coisa do corpo dos animais. Tem carne, osso, né? É um ser biológico igual ao dos animais. Nós somos muito iguais, ok? Então, por isso que é análogo dos animais. E animado pelo mesmo princípio vital. Mais tarde, um pouquinho, eu vou falar para vocês a respeito do princípio vital. Então, essa é a primeira parte, o corpo, né? Então, nós temos também o perispírito, que é o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais num fruto o germe, o perisperma e a casca. Então a gente costuma falar assim, você lembra abacate? O abacate fica bem claro isso, você tem lá o abacate, né? Aí você tem a massa que a gente come e a semente ali dentro, né? Então, casca, perisperma, né? E daí que vem a palavra peris, que é ao redor, esperma é semente. Agora, o que está no centro é o espírito. Mas, apesar de Kardec fazer essa imagem, algumas pessoas, por causa disso, fazendo a imagem da fruta, ficam imaginando aonde que está o espírito lá dentro da gente, né?
tentando achar um local onde que o espírito está, que é igual a uma semente. Mas eu gosto de fazer uma comparação um pouco diferente. Quando a gente estava, né, na escola, né, a gente já viu aquelas histórias de mistura. As primeiras aulas de química que a gente vê é falando sobre mistura. Existe as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, se você pegar água e misturar com açúcar ou com sal, você vai misturar, é uma mistura. Tem água e sal, ou água e açúcar. Só que você olha, uma coisa está misturada na outra. Se você pegar um copo, colocar areia dentro do copo e pegar essa água e misturada com sal ou com açúcar e jogar lá dentro, você só vai ver uma fase, você vai ver a areia molhada. É uma coisa só. Aonde que está a areia? Está ali. Onde que está a água? Está misturada ali. Onde que está o sal ou o açúcar? Está misturado ali, tudo junto. Está tudo misturado e você não consegue identificar claramente essa situação. E é a mesma coisa aqui. Nós não vamos encontrar o espírito num local específico. A alma é espírito encarnado que tem no corpo sua habitação. A gente imagina ele, muitas das vezes, na nossa cabeça. Outros vão imaginar no coração, mas na verdade ele não está nem na cabeça, nem no coração. Ele está com uma mistura de água, sal e areia. Ele está todo junto e misturado, como disse por aí, ok? Então nós somos corpo, perispírito e alma. Esses três componentes. Ah, Brasil, eu já ouvi falar que dos 7 corpos, não sei o que. A doutrina espírita, num estágio mais aprofundado, até vai falar um pouquinho disso, né? No livro Evolução em 2 Mundos. André Luiz fala isso pra gente, né? Da existência de outros corpos, etc. Mas isso é num nível mais aprofundado. A gente vai ver que lá no Livro dos Espíritos, eles falam em 3 partes essenciais, ou seja, ele não está dizendo que são só essas 3 partes, mas essas são as que nos importam e que resolvem o nosso problema para a maioria dos casos. E quando alguém fala assim, mas Brasil, não estou entendendo bem isso. Por exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar, quem já leu o livro Nosso Lar vai lembrar o quê? Que André Luiz já tinha perdido o corpo físico, ou seja, esse corpo material, análogo dos animais, tinha morrido. E aí, André Luiz vai visitar a mãe dele numa cidade espiritual que era superior a dele. E ele deixa o corpo para poder visitar ela de outra forma. Opa, peraí. Mas ele não tinha deixado o corpo? Sim. O corpo físico estava na terra, né? Porque ele tinha morrido, estava enterrado, já tinha virado cinzas. E o perispírito dele, né? Ele deixa o perispírito dele e vai viajar. Ele vai viajar em espírito. Mas não, ele descreve uma aparência física, etc. Tal. E na mesma obra de André Luiz, quando ele vai falar a respeito da desencarnação de Dimas, lá no livro Os Mensageiros, né? Quando ele fala da desencarnação de Dimas, ele vai falar a respeito do desprendimento do espírito do corpo físico. Então há mais detalhes sobre isso, tá, gente? A gente está dizendo isso, a gente não vai entrar muito em detalhes agora, mas o importante é isso, 3 partes essenciais, existem outros aprofundamentos que a gente pode fazer, mas que porque a gente precisa entender hoje nós estamos entendendo a alma, princípio e princípio vital, né? Continuando nas definições de Kardec sobre o perispírito, ele diz assim: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer,
né? Então a gente mais ou menos já explicou isso, né? Envolve uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Kardec usa a palavra vaporosa por falta de palavra melhor, porque o nosso espírito não é, o nosso perispírito não é vapor. Vapor é de água, vapor é matéria que está num estado diferente do sólido, né? Sólido, líquido e gasoso, não é isso que a gente estuda? Né? Mas ele fala vaporosa para a gente ter uma ideia, porque essa nuance lá no século XIX seria muito sutil para ele abordar. Então, por isso que ele usa a palavra vaporosa, mas bastante grosseira para nós, ou seja, para os espíritos ela é grosseira porque é corpo. E geralmente a pessoa, quando ela morre, quando ela perde o corpo físico, ela vai para o plano espiritual, né? Ele vai ter a ideia, essa ideia de que tem um corpo. Ele, né, muitas das vezes ele sequer percebe que morreu. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente vai fazer tratamento dos espíritos que morreram, que não sabem que morreram, eles falam, mas eu estou vendo meu corpo, eu não estou morto não, eu estou aqui, ó, minha mão está aqui, meu braço está aqui, minha perna está aqui. Né? Então realmente é grosseiro o suficiente para ele achar que é alguma coisa. No livro E a Vida Continua, a última obra da coleção de André Luiz, os espíritos vão falar, que estão lá vivendo num hospital, no plano espiritual, vão falar assim, o pessoal aqui está dizendo que a gente morreu. Eu ouvi falar isso aqui, nos cochichos de corredor entre os pacientes. E eles vão falar assim, não pode ser não, estou vendo ali a árvore, eu estou me vendo, etc. Então eles acham que realmente que eles têm um corpo físico mesmo, né? Agora, interessante que ele fala, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Ele vai falar do que a gente chama de volitação. O espírito pode volitar, ele pode flutuar, ok? Mas vamos continuar aqui ainda nas definições de Kardec. Então ele fala, envolvendo o germe de um fruto ou perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. É aquilo que nós já havíamos explicado. Princípio vital. Você lembra que ele falou lá naquele desenho da existência do princípio vital, que a gente tem um corpo físico, análogo dos animais, e animados pelo princípio vital. E o que é princípio vital? O princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem, a vida podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é a coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Né? Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, essa ideia é a mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria então o fluido vital, que segundo certas opiniões não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso e etc. Então, o que é isso? Princípio vital, trem complicado, Brasil. Vamos fazer uma comparação. Imagine o seguinte, pensa comigo, né? Imagina um liquidificador. O que eu preciso ter para funcionar um liquidificador? Eu preciso de eletricidade. Então eu pego o liquidificador e ligo ele na eletricidade. A eletricidade vai dar vida ao liquidificador. Ok? Ótimo. O que eu preciso ter para funcionar uma televisão? A televisão eu preciso ter
eletricidade também. Se eu ligar a televisão simplesmente na tomada, resolve? Eu vou ver um monte de chiado. Eu preciso ter a antena para conectar a essa antena na transmissora, né, que vai transmitir a programação. Eu vou ligar na internet para poder ver os programas disponíveis na internet, onde que eu assino, etc. Então a diferença é por aí. As duas precisam de eletricidade, que é que vai dar vitalidade, vai dar vida ao liquidificador e à televisão. O liquidificador se resolve só com eletricidade, enquanto a televisão ela precisa de mais do que isso. A televisão ela precisa de um programa para passar ali dentro, né? A mesma coisa vai acontecer conosco. As plantas elas têm vitalidade, né? Nós, seres humanos, nós também temos a mesma vitalidade que as plantas e que os animais. Só que a gente precisa de inteligência, que é dada pelo Espírito. Então, o princípio vital é aquilo que dá vida, né, às coisas, a vida orgânica. Entenderam? Continuando. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores são da luz e o som do ar? Aí, de novo, né, a questão do que é feito o espírito. Kardec não estava satisfeito, então ele quer saber do princípio material ou do fluido cósmico, que a gente vai entender aqui. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa? Ou seja, para existir espírito tem que existir matéria? E ele diz assim, são distintas uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, o que vai dar inteligência. Lembra que eu falei da televisão? A televisão ela vai receber a inteligência lá da rádio, da transmissora de TV, né? Então ela precisa ser intelectualizada. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, é necessária a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber os espíritos e a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. O que ela está querendo dizer? A gente precisa de matéria para a gente poder interagir. Vocês só me veem porque existe matéria. Eu vejo o meu semelhante porque existe matéria. No estágio evolutivo que nós estamos, isso é necessário, mas não necessariamente. O espírito, ele pode existir sim, né? Se não for assim, ó. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria sem o espírito? Pode-se, afora de dúvida, pelo pensamento. Então, no estágio que a gente só pode imaginar isso. Mas, de fato, o espírito independe da matéria. Ele não está vinculado à matéria. E aí, Kardec vai falar a respeito dos elementos gerais do universo, que são o quê? Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Isso Kardec pergunta. Porque tudo que está ao nosso redor é matéria. Essa mesa que eu estou usando aqui, né, essa televisão, esse celular ou esse computador que você está usando para me ver é matéria. A parede do local onde que você está é matéria, o chão onde que você está pisando, o seu corpo, a sua roupa, tudo é matéria. E além disso, o espírito. E aí a resposta da espiritualidade a Kardec é a seguinte: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material tem que se juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. E entendi mais nada, Brasil, mas isso aí não era perispírito? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Peraí, vamos explicar. Então vejamos. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais.
Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Ele diz ainda mais, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Pois bem, vamos explicar isso daí. Tudo que nós temos, tudo que existe no nosso mundo é matéria, né? A matéria, nós todos já sabemos, no nosso mundo moderno que nós vivemos, ela é constituída de átomos, né? Tudo, a gente se remete, né? Tem gente que vai arrepiar os cabelos de lembrar isso da escola, aquela tabela periódica, né? Que teve muita gente que teve que decorar a tabela periódica. Nossa, é horrível aquilo lá. Os átomos, eles são compostos de prótons, nêutrons e elétrons, que por sua vez, os prótons e nêutrons são divididos em quarks, são partículas ainda menores que vão compor. A gente vai observar que é muito interessante que quando Kardec faz a definição de fluido universal, né, e há um parênteses aqui, essa definição de fluido universal, inclusive não é nem de Kardec, ele se apropria do conceito de fluido universal, de fluido cósmico, de Mesmer, né, que estudava o magnetismo. É Mesmer que vai definir o fluido cósmico, que existia naquela época uma discussão a respeito do que era feito as coisas, né, e até hoje a gente está discutindo muitas dessas coisas. Mas voltando, então, os quarks, né, são os elementos menores ainda que os prótons e nêutrons. E isso a gente vai subdividindo até que a gente chegaria num elemento que a espiritualidade vai chamar de fluido universal ou fluido cósmico. O que acontece? Nós estaríamos mergulhados, nadando, vamos dizer assim, igual um peixe nada na água, em fluido universal, ou fluido cósmico, ou elementar, né? Se dá muitos nomes para eles. Que tudo o que existe é a combinação desses elementos do fluido universal, que dariam todos os elementos que nós conhecemos, porque combinando eles vai dar os quarks, e depois vai dar os prótons, os elétrons, etc., né? E ele é o que ele chama de fluido, né? O universo está mergulhado assim como o peixinho no aquário, o universo está mergulhado em fluido. O fluido organizado dá origem aos nossos corpos. E o espírito tem o poder de aglutinar ao nosso redor. Esse termo aqui, esse último, a gente vê que ele está falando do século XIX, né? Esse fluido universal ou primitivo, elementar, sendo agente de que o espírito se utiliza e o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, em 2013 os cientistas fizeram a comprovação da existência de um negócio chamado bóson de Higgs. Bóson de Higgs. E a principal questão do bóson de Higgs é que quando eles vão dividindo a matéria, mas vão dividindo, então eles chegam numa massa, que é peso, né? Um elemento muito simples, né? Que quando eles dividem, vamos dizer que esse elemento tem um peso 10 alguma coisa, nano alguma coisa, muito pequenininho, muito pequenininho. Se você divide 10 no meio, daria 5 para um lado e 5 para o outro. Só que quando eles chegam num tamanho tão pequeno que quando eles dividem a coisa entre no meio
né? Ou em diversas partes, as partes que sobram não têm massa mais, elas perdem massa. E massa é propriedade que é dada pela gravidade. Ó, a ciência chegando perto aí. Eu não posso dizer que o bóson de Higgs é fluido universal ainda, mas estamos muito perto disso, porque o Livro dos Espíritos eles deixam claro que o fluido universal ele está presente em diversos fluidos. Mas observa aqui que no texto de Kardec ele fala: e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Né? E naquela época nem se sabia que os átomos eram divididos, que podiam ser divididos em prótons e nêutrons. Mas vamos continuar aqui, senão a gente fica nessa, como tem gente que chama a gente de nerd, né? Fica nessa nerdice aqui. Mas vamos continuar. Esse fluido seria o que designamos pelo nome de eletricidade, porque se você for pensar bem, eletricidade é o quê? Eletricidade é consequência de coisas do material. No fio você tem eletricidade, mas você não vê eletricidade, você não pega eletricidade, né? E ele diz assim: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. É por isso que eu falei assim: o bóson de Higgs é fluido universal? De certa forma é fluido universal, assim como fluido elétrico, fluido magnético são modificações. O bóson de Higgs, ele é... inclusive os cientistas chamam eles de princípio de Deus, né? Vamos ver, a gente não sabe, a ciência vai evoluir e vai nos dizer mais. Mas continuando. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar os dois elementos gerais das designações de matéria inerte e matéria inteligente? Aí eu adoro essa resposta, que a espiritualidade diz assim: as palavras pouco nos importam, compete-vos a vos formular uma linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Ou seja, a palavra, as definições são objeto de intrigas, dissensões, falta de entendimento e etc. Né? Eu adoro as palavras, pouco importa, desde que vocês se entendam. Mas a gente pode dizer que poderíamos falar que princípio inteligente e princípio material. E, acima de tudo, Deus. É uma forma de falar também. Né? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência, ou seja, matéria inerte, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Ou seja, existe matéria e existe espírito. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem a sua existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se não mostram como sendo distintas, daí considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que governa e se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Né? Então nós temos fluido universal, fluido cósmico, é uma variação de matéria. Nós temos o espírito, que é princípio inteligente, né? Existem essas duas coisas, princípio material e princípio inteligente. Espero que nós possamos ter levado algum conhecimento a mais para vocês. Hoje ficou complexo, né? Mais duro, mas a doutrina espírita é assim mesmo, ela tem esse aspecto científico e espero que isso tenha contribuído para o seu crescimento, né? Pois conhecimento é crescimento moral também. Que Deus nos abençoe, obrigado a todos pela paciência e até uma próxima vez.